Olá, irmãos, graça e paz. Vamos falar hoje sobre alta performance cristã e alinhamento de propósito com os planos de Deus. Eu me chamo João e sou pastor missionário. Vamos juntos para aprendermos da palavra. Vamos aqui começar 1 Coríntios capítulo 9. A gente vai ver um texto muito interessante e eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar podendo passar adiante a palavra, de podermos aqui meditar. Eu quero também agradecer a você, meu irmão, minha irmã, compartilhador dessa mensagem, que tem ajudado a crescer o projeto. Você que tem ajudado lá também o pastor no Instagram, muito obrigado a todos vocês. Desde já eu agradeço. E eu creio que não é por acaso que você está ouvindo esse áudio, não é por acaso que as coisas acontecem, nada é por acaso. Tudo é plantio e colheita e tudo faz parte do propósito. A gente tem que entender isso e conseguir discernir plantio, colheita e propósito. Quando a gente entende isso, a nossa vida vai bem e o nosso interior não é abalado por coisas exteriores, tá? E Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai fazer uma comparação muito forte em relação à parte literal com a parte espiritual. Paulo tinha muito esse poder contemplativo e ele era um homem muito observador. E com essa observação que ele fazia, ele comparava as coisas que eram materiais, que aconteciam no dia a dia, com coisas espirituais, para que as pessoas pudessem entender e praticar aquilo que ele estava ensinando. E aqui não foi diferente. Ele faz uma comparação com corredores, atletas de corrida, e com homens que, eu creio aqui na minha opinião, que eram gladiadores, pessoas que lutavam ali, tinham diversos lugares onde as pessoas praticavam esportes, e esses esportes eram oriundos dos Jogos Olímpicos, dos Jogos da Grécia, e isso fazia as nações voltarem os olhos para o povo grego e fazia com que as pessoas olhassem com atenção e também com admiração para esses atletas. Quando Paulo pega esses atletas como comparação, ele está dizendo que os atletas, para alcançarem o objetivo, eles tinham que se preparar. Só que quando eles se preparavam, eles se dedicavam constantemente, ou seja, eles renunciavam o seu tempo, porque o tempo que eles poderiam fazer outras coisas, eles estavam se dedicando à preparação do esporte específico. E também Paulo fez a comparação que quando uma pessoa naquele esporte ganhava, ele ganhava uma coroa, que era a coroa ali que fazia parte do primeiro lugar, do segundo e terceiro, como hoje acontece nas Olimpíadas com medalhas. Naquela época eram coroas, e até hoje também tem coroa, sendo colocada na cabeça. E ele fala que essa coroa é uma coroa corruptível, é uma coroa que tende a uma hora morrer, porque eram folhas, e era uma coisa palpável, uma coisa literal, e não tem para onde correr, uma hora isso vai estragar. E ele está fazendo a comparação que nós, cristãos, nós corremos, nós nos preparamos primeiro, depois nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Eu quero trazer algumas coisas para você com essa observação. 1 Coríntios capítulo 9, eu vou ler o texto para você contextualizar comigo e eu vou trazer o que Deus me revelou, o que Deus trouxe ao meu coração acerca dessa palavra. 1 Coríntios 9, eu vou ler aqui o verso 24 em diante, tá? Vou ler rapidinho para a gente entender. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, e também combato, não combatendo no ar. Antes, eu subjugo meu corpo e reduzo ele à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser reprovado. Paulo aqui disse que tudo o que aqueles atletas faziam na parte literal, Paulo também praticava na parte espiritual. E eu quero falar com você sobre duas coisas que acontecem na vida cristã. A primeira coisa é a preparação, ok? Então, todo atleta,
para ele praticar qualquer tipo de esporte, aqui no caso vamos botar a corrida como exemplo, ele tem que se preparar, porque ele vai passar por uma prova. Olha que interessante isso. O atleta, ele se prepara porque ele vai passar por uma prova. No momento de preparação, existem falhas, existem acertos, existem diversos problemas que vão acontecer e surgir que têm que ser resolvidos e alinhados. Por quê? Porque o propósito do atleta é ser aprovado naquele teste, naquela prova. E para isso ele tem que estar muito bem alinhado, muito bem preparado, com uma alta performance ali, né? E todos os dias eles têm que estar treinando, porque atleta ele treina todos os dias. E eu quero chamar sua atenção para uma coisa: o atleta treina às vezes meses, para que ele possa correr às vezes um dia. E nesse um dia ele vai ganhar ou perder, e se ganhar ele vai receber ali uma espécie de honra. A mesma coisa acontece na vida cristã. A gente fica às vezes a gente fica se preparando às vezes meses ou até anos para que venham provas em nossas vidas, para que, se nós passarmos por essas provas, a gente alcance algo no mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, que foi de Davi. Davi, ele conseguiu derrotar Golias, o gigante. Todo mundo sabe dessa história. Mas antes de Davi derrotar o Golias, o gigante, Davi ele conseguiu derrubar um urso e um leão, que atacou as ovelhas do seu pai, onde ele estava tomando conta. Mas o interessante é que antes de Davi derrubar o urso e o leão, ele já tinha derrubado outra coisa. Davi tinha conseguido derrubar as fortalezas em sua mente, porque Satanás, a coisa que ele mais faz para derrubar as pessoas, para paralisar as pessoas, é colocar medo, é colocar incertezas, é colocar incredulidade. E Davi já tinha derrubado isso. Por isso que Davi conseguiu derrubar um urso e matar um leão. Porque uma pessoa que tem medo, que tem incerteza do que é, que não sabe, não tem a sua identidade ainda colocada na sua mente, uma pessoa dessa não conseguiria derrubar um leão e muito menos um urso. Claro que a gente sabe que o Espírito Santo auxilia a pessoa quando ela se predispõe a fazer essas coisas. Mas existe uma barreira derrubada em nossas mentes antes de tomarmos a atitude. Ou seja, a guerra nós ganhamos antes de ganhar no campo da matéria, antes de você conseguir uma libertação no campo físico, antes de você conseguir dinheiro, antes de você conseguir que pessoas liberem perdão, ou que você libere o perdão para alguém, que você se aproxime de pessoas, antes que as coisas fiquem bem no mundo físico, as coisas têm que ficar bem dentro de você, no campo das emoções, no campo espiritual. E eu quero que você entenda que Paulo aqui diz que ele subjuga, né? Ele subjugava o próprio corpo. E eu quero lhe fazer um convite que você, a partir de hoje, possa utilizar essa estratégia de subjugar o seu corpo e não permita mais o seu corpo te dar ordem, mas você dê ordem ao seu corpo. Não permita mais que os impulsos te controlem, que as emoções que você sente momentâneas te controlem. Não permita que os sentimentos instantâneos que acontecem em situações específicas te controlem e você fale coisas e faça coisas que não são boas. Mas eu te faço um desafio, e a partir de hoje que você possa se subjugar, se controlar, que você possa medir o que fala, que você possa pensar antes de falar, que você possa falar pensando e meditando na palavra de Deus, para que não saia da sua boca nada que vá contra a palavra. E através desse jeito, desse hábito, dessa forma, nós alcançaremos vitória no campo da matéria. Mas a vitória maior será no campo das emoções. Por isso que Paulo diz que ele estava lutando por uma coroa incorruptível. Por quê? Porque o foco de Paulo, mesmo sabendo que existem coisas na matéria, mas o foco de Paulo era o espírito.
O foco de Paulo era receber bênçãos no mundo espiritual, e a coroa fazia menção à sua entrada no reino de Deus, a sua coroação como um servo do Senhor que foi aprovado. Então eu te faço outro convite, que você possa se preocupar primeiramente com o reino de Deus e se preocupar não de ser aprovado por pessoas, não de ser aprovado pela sociedade, não de ser aprovado pelo que dizem de você, mas de ser aprovado pelo próprio Deus, através da sua vida em santidade, da sua vida em honra, da sua vida em dignidade e com todas as suas ações medidas e guiadas pelo Espírito Santo. Então, eu termino esse áudio fazendo esse convite nesses 2 pontos para você, que você possa ter entendido esse áudio, entendido essas informações, que você possa aplicar isso em sua vida e que possa, de fato, haver uma grande transformação na sua vida e na vida dos que te cercam também. Que você seja uma bênção e que você alcance libertação em nome de Jesus.